Flamengo tem 6 jogadores na pré-lista de convocados para a seleção brasileira. E no jogo de hoje, o Flamengo tenta quebrar uma sequência negativa jogando contra o Botafogo em casa pelo Campeonato Brasileiro. O provável time do Flamengo deve ter apenas uma mudança, mesmo com 4 desfalques confirmados nesse vídeo. Eu quero falar sobre esses assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like no vídeo. O já divulgou que o Flamengo teve 6 jogadores convocados, estão na pré-lista de convocados para a seleção brasileira, que ainda não é a lista oficial. Essa lista oficial vai ser apenas no dia 26 de maio, que o próprio Ancelotti vai fazer. E aí os jogadores convocados foram Danilo, Wesley, Léo Ortiz, Alexandro, Gerson e Pedro. Desses nomes aqui, o que eu fiquei assim um pouco mais surpreso foi o Pedro, porque ele está voltando de uma lesão que é muito grave, tá, no joelho, e ele não está sendo titular do Flamengo nos últimos jogos, mas está nessa pré-lista. Volto a falar, isso não significa que esses jogadores serão convocados. Mas tirando o Pedro, que eu acho que não vai ser convocado se ele não ter minutagem como titular, os outros jogadores eu acredito que sim. O Alexandro vem jogando muito bem. O Gerson, apesar de ter caído, eu acredito assim bem, tá, o desempenho do Gerson, eu acredito também que ele vai ser convocado. O Wesley também caiu um pouquinho de produção, mas não acredito que isso vai impedir que ele seja convocado. Léo Ortiz está mantendo ali o padrão dele sempre muito bom nas atuações. Danilo, quando tem a oportunidade, também mostra um bom futebol. Então, eu acredito que desses 6 jogadores, na pré-lista, o Flamengo vai ter, então, 5. Eu não acredito que o Pedro vai estar nessa convocação, dadas as circunstâncias atuais do Pedro, que, como o Felipe Luiz falou, ainda não está fisicamente à altura dos outros jogadores do Flamengo, por exemplo. Por isso que ele não foi titular nas últimas partidas. O Brasil vai encarar o Equador no dia 5 de junho, em Guayaquil, e o Paraguai no dia 10, na Arena Corinthians, em São Paulo. E por exigência da FIFA, a CBF tem que comunicar aí os clubes 15 dias antes da apresentação, para que, então, a presença desses jogadores na apresentação seja obrigatória e assim os times não sejam pegos de surpresa. E aí, o que você achou dessa lista com os jogadores do Flamengo? Bom, mudando de assunto, vamos falar do jogo de daqui a pouco entre Flamengo e Botafogo, que já começou com uma polêmica ontem. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, que o Botafogo reclamou, primeiro por conta da venda de ingressos no setor dos visitantes, depois pela carga de ingressos destinadas ao Botafogo, só 2.000 ingressos, eu acho que foi muito ainda, é um time que não consegue encher o próprio estádio, enfim. O jogo já começou daquele jeito, né, o clássico. E aí, hoje, 6h30 da tarde no Maracanã, a bola vai rolar, o Flamengo é mandante do jogo e vai tentar quebrar uma sequência negativa contra o Botafogo jogando em casa pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo não sabe o que é perder como visitante para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro desde 2022. Botafogo, inclusive, nos últimos 3 jogos, ele venceu os jogos contra o Flamengo. Então, realmente, está na hora do Flamengo virar essa chave. 2024, por mais que a gente seja aqui torcedor fanático, raiz pelo Flamengo, mas em determinado momento você não pode ser clubista, porque não passa a sensação de que você é burro. Eu não vou dizer que o Flamengo perdeu os jogos, por exemplo, para o Botafogo ano passado, porque botar a culpa no Tite, por exemplo. Primeiro, o time era mal treinado, tudo bem. Mas o Botafogo vinha numa ascensão muito boa, tanto que foi campeão do Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro. Com méritos venceu o Flamengo. Venceu no Maracanã e deu um cacete no Flamengo lá no Engenhão. Beleza, passou aquela maré de ascensão do Botafogo. Esse ano é outra coisa. A gente já venceu eles na Supercopa do Brasil. Agora vem o Campeonato Brasileiro, o Flamengo está muito melhor que o Botafogo. Então hoje é um jogo de redenção. Está na hora do Flamengo quebrar essa invencibilidade aqui do Botafogo, jogando na casa do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. A gente tem tudo para fazer um grande jogo. Estamos vindo de uma grande partida contra a LDU. Claro que a LDU é um time muito fraco, é um time que não é bem treinado, estava perdido no Maracanã. Mas enfim, a gente vem de uma boa partida e hoje é o momento do Flamengo tomar as rédeas da situação, vencer, assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Claro que vai depender do que vai acontecer no jogo do Palmeiras, mas o foco é a vitória, porque a gente tem tudo para sair com a vitória. O Botafogo tem aí desfalques para esse jogo
contra o Flamengo, tá? O técnico Renato Paiva, do Botafogo, tem aí algumas baixas. Primeiro os dois zagueiros, Alexandre Barbosa e Bastos. Depois os atacantes Savarino, Matheus Martins e Gonzalo Mastriani. E ontem o Vene Casagrande trouxe a informação de que o Arthur, do Botafogo, também vai ser um desfalque. Então, 6 desfalques do time do Botafogo contra o Flamengo. O Flamengo também não está completo, tá? A gente tem aí 4 desfalques. Primeiro, o Plata, ainda com problema no joelho. O Alan e o Pulgar também com problemas na coxa. E por último, o Gerson, que foi expulso no último jogo contra o Bahia. Expulsão justa, mesmo não tendo intenção, mas foi justa. Então está cumprida a suspensão hoje. O Flamengo então com 4 desfalques. Além disso, a gente tem um jogador pendurado no Flamengo, que é o Wesley. Então, se o Wesley tomar um cartão amarelo hoje, está fora do próximo jogo no Campeonato Brasileiro do Flamengo. E aí, sem Alan e Pulgar e Gerson, o Everton Araújo deve ser a novidade nesse time no meio de campo, tá? Sem um primeiro volante aí de ofício, ele deve ganhar, então, a titularidade no time. O provável time do Flamengo deve ser esse aqui: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. E o Pedro provavelmente vai continuar no banco de reservas, tá? Dentro daquilo que o Felipe Luiz quer do time, pressão a todo momento, marcação alta, o Pedro ainda não consegue fazer isso, então provavelmente vai começar no banco de reservas. Inclusive, a expectativa para esse jogo é de um Maracanã com bastante torcedores. Não vai estar lotado, como foi o jogo contra a LDU, 65 mil torcedores, mas é esperado mais de 50 mil torcedores no Maracanã. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. E, claro, tem um tempo aí, que tem gente que vai chegar lá no momento que vai querer comprar ingresso, enfim. É esperado mais de 50 mil torcedores no Maracanã, a maioria, obviamente, do time do Flamengo, que vai cantar e apoiar o time os 90 minutos. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo, ó, em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, nação. Até a próxima.